Só assim para o diretor-presidente levantar, né, gente? Pela primeira vez ele levantou numa... Gente, boa tarde. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a revista Proteção, em nome do Guzmão aqui, que pelo honroso convite de estar aqui hoje nesse evento tão prestigioso, que é o maior evento de SST do Brasil. É uma honra para mim e uma responsabilidade muito grande tentar falar de temas de SST com vocês que são especialistas na área e tudo mais. Quero agradecer ao Pérez também pelas palavras, dizer que sou advogado. Minha função não é resolver nada, é complicar tudo. Então, quando o advogado aparece, as dúvidas vêm em dobro. Mas, brincadeiras à parte, gente, apesar de ser advogados, também sou presidente da Comissão de Política e Relações Trabalhistas da CEBIC, como colocado aqui pelo Pérez, da Câmara Brasileira de Indústria e Construção, e com isso eu aprendi um pouco a lidar com engenheiros. Vocês são engenheiros e técnicos de segurança, sabem exatamente como é que é a perfeição cartesiana do engenheiro com a enrolação do advogado juntas, você precisa ver o que isso dá, né? Mas eu aprendi muito isso facilitou inclusive na linguagem. Então eu quero passar para vocês que, apesar de nós tratarmos de termos jurídicos aqui hoje, a proposta é que essa nossa conversa ela seja com menos juridiquês, mais clara, mais objetiva, e que, por sinal, eu peço licença aqui ao Pérez e ao Guzmão para propor um formato mais dinâmico da nossa conversa aqui hoje, né? De não uma apresentação por e simples de 50 minutos, para depois a gente começar a conversar, para que vocês fiquem bastante à vontade para a gente conversar durante, me interrompam, é isso que eu quero dizer. Às vezes acontece alguma coisa, tem um caso na sua empresa, você lembrou, aconteceu parecido e tudo mais, eu pensei como é que vai, e quer dividir ou quer perguntar, fiquem à vontade, por favor, tá, gente? A ideia aqui é justamente a gente, ao contrário do que eu mesmo disse, a gente tentar pelo menos uma ou duas dúvidas a gente sanar hoje. Se a gente conseguir sanar duas dúvidas, está ótimo. Alcancei meu objetivo, sabe? Quebrar o protocolo. Exatamente. Muito obrigado. Mas, mais uma vez, me apresentar, Fernando, presidente da Comissão de Política de Relações do Trabalho, da Câmara Brasileira de Indústria e Construção. A CEBIC é uma entidade que reúne todas as entidades de construção, da indústria da construção e patronal do Brasil. São 82 entidades associadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Alcançamos em torno de 75 mil empresas da construção no Brasil hoje, com 290 mil estabelecimentos. A gente sabe aqui que, para efeito de SESC, de CIPA, o estabelecimento é o local do trabalho, inclusive, no nosso caso, na construção, a obra é o nosso estabelecimento, né? A gente estava até conversando mais cedo aqui, Guzmão, a construção tem algumas peculiaridades. Nós não temos uma linha de montagem fixa e nossa indústria ituante. Isso tem implicações importantíssimas na área de SST, né? Mas a CEBIC, dentre da sua atuação, tem a atuação das suas comissões técnicas, né? Nós temos 5 comissões técnicas na CEBIC. 2 da chamada atividade fim, que é a Comissão da Indústria Imobiliária e a Comissão de Infraestrutura, né, que são obras de infraestrutura e obras de edificações. E nós temos 3 comissões técnicas propriamente ditas, que uma delas é a COMAT, de Materiais e Tecnologia, a outra é de Meio Ambiente, CMA, e a terceira, quem preside esse que vos fala, que é a Comissão de Política e Relações Trabalhistas, que trata de 3 grandes questões da indústria da construção. Saúde e segurança do trabalho, a principal inclusive, capacitação e treinamento de pessoal, e o acompanhamento da legislação trabalhista, as relações trabalhistas em si. Essa é a função da nossa comissão. Dentro dessa função da nossa comissão, a gente desenvolve alguns trabalhos, temos algumas publicações, temos vídeos, todos direcionados à indústria da construção, mas em SST, os me permitam fazer o nosso comercial, né? Que todo esse material está disponível para a sociedade como um todo. A CEBIC é uma entidade que, apesar de representar a indústria da construção, ela se vende para a sociedade, vende no bom sentido, né? Então, vocês entrando lá, vou deixar o endereço aqui no final, www.cebic.org.br/relações trabalhistas.
Vocês conseguem ver todas as publicações técnicas, os vídeos, as discussões que a CEBIC tem na área de saúde e segurança do trabalho. Tem algumas coisas interessantes lá, vocês fiquem bastante à vontade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, entrando aqui na nossa conversa de hoje, como eu disse, fiquem à vontade, seja dinâmica, que a gente troque uma ideia, bata um papo. Vou falar de gestão de SST nos terceirizados com a nova legislação trabalhista. Então, eu vou pedir licença a vocês para inverter um pouco essa situação, para primeiro falar da nova legislação trabalhista, especialmente no que diz respeito à terceirização, para depois, com base nas conclusões que a gente tirar do que mudou na lei, a gente trabalhar em gestão de SST. Como é que eu vou trabalhar isso dentro da minha empresa? Como é que eu vou trabalhar o terceirizado dentro da minha empresa com as novas responsabilidades e obrigações que a lei trabalhista me trouxe enquanto contratante? Tá? Nós vamos falar aqui mais sobre o aspecto do contratante, mas obviamente tratando das responsabilidades do contratado também. Por que eu falo mais sobre o aspecto do contratante? Porque o contratante ele ganhou responsabilidades que ele não tinha, ou imaginava que não tinha. Era muito comum. Há 10, 15 anos atrás, eu contratei o terceirizado, o problema é dele. Ele que traga tudo, ele que traga todo o seu pessoal, ele que pague as contas, ele que recolhe as guias, ele que forneça os EPIs, ele que traga o PCMSO dele. Isso há 15 anos atrás. Há 5 anos atrás, isso já mudou um pouquinho. Ele está dentro da minha empresa, né? Veio tanto de ação trabalhista, ocorreu um acidente com esse terceirizado, com o empregado terceirizado aqui dentro do meu site, e ele ajuizou a ação, eu tive que pagar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa a mais para resolver isso aqui, né? Isso há 5 anos atrás. Agora, desde 2017, para ser mais exato, desde 12 de novembro de 2017, tenham certeza que a responsabilidade é toda sua sobre o aspecto de saúde e segurança do seu terceirizado quando ele trabalha dentro da sua casa, quando ele está dentro do seu site, dentro da sua empresa, dentro da sua planta. A responsabilidade é toda sua. Isso tem implicações, do ponto de vista jurídico, incomensuráveis. É difícil até de dizer como isso vai funcionar no dia a dia, tamanho impacto que isso vai ter dentro de uma linha de produção, na agricultura, na própria indústria da construção e tudo mais. Mais ainda, meus amigos, quando considerarmos que a terceirização, antes de mais nada, ela foi, digamos assim, legalizada dentro de um contexto de reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, em que inclui a terceirização, ela buscou menor ingerência estatal, maior negociação. Ela buscou melhorar o ambiente de negócios. Ela buscou a formalização dos contratos de trabalho, isso tem impacto direto na nossa discussão aqui hoje. Ela buscou diminuir o litígio. Muito se fala que o maior impacto da reforma trabalhista, ou pelo menos o mais visível hoje, não é a questão da terceirização, gestante, jornada e tudo mais, não. O maior impacto hoje, visível da legislação, é a diminuição do número de ações trabalhistas. Ou seja, diminuir o litígio, incentivar a negociação direta, a conversa direta entre empregado e empregador. E, finalmente, o objetivo, que quero fazer uma advertência aqui, um sinal, uma fala rapidamente, que concentração de informação é e-social. E, apesar de a nossa conversa ser franca, ser aberta, ser honesta, vocês estão proibidos de me perguntar sobre e-social. Não pergunto. Estão proibidos. E-social, vocês viram, acompanharam hoje os trabalhos mais cedo, e, na verdade, está sendo a tônica de quase todas as discussões aqui no evento, né? É o assunto do momento, é o problema do momento, e a única coisa que eu posso dizer para vocês sobre o e-social é o seguinte: ninguém aqui está preparado para o e-social. Ninguém. Digo sem medo de errar. A segunda coisa que eu digo em relação a isso: o e-social é pior do que vocês imaginam. Mas é pior em que sentido, gente? Não é pior, obviamente, em trabalhar nosso trabalho, em trabalhar nosso dia a dia e tudo mais, não. É porque o e-social, a gente estava até conversando mais cedo, né, Pérez? Ali na sala,
que o E-Social, na verdade, ele vai obrigar as empresas a implementar definitivamente uma gestão de SST que elas nunca se preocuparam, ou não se preocuparam da forma adequada. A empresa agora, obrigatoriamente, terá que ter um sistema de gestão de SST. Vai ter que ter integração entre os profissionais de SST, jurídico, contábil, financeiro. Todos terão que se conversar. E procedimentos deverão ser implementados. A circulação de informações terá que ser controlada. Tudo isso acontecerá quando o E-Social estiver plenamente em vigor. E muita gente ainda não sabe, porque para as grandes empresas, mais de 78 milhões de faturamento já está em vigor desde janeiro, mas mesmo elas, para vocês terem uma ideia, são dados do Comitê Gestor do E-Social. Mesmo elas, menos de 30% conseguiram lançar todas as informações até hoje que seriam necessárias no E-Social. Essas empresas, mais de 78 milhões, estão estimadas em torno de 15 milhões de empresas. 15 mil empresas. 3 mil e poucas conseguiram lançar tudo. É uma loucura. É uma loucura. Então, é uma mudança de cultura. Nós temos que trabalhar com isso. E para a SST, como eu disse, será muito bom nesse sentido. A gente reclama muito, nós como profissionais da área, de que a maior dificuldade que nós temos é a conscientização do empresário, a conscientização do trabalhador, de todo mundo em relação à implementação de políticas de SST. O E-Social vai nos forçar um pouquinho a isso. Vai mudar esse paradigma aí, precisamos aproveitá-lo. Precisamos buscar mais informação, aprender mais para executar melhor. Dito isso, não falo mais sobre E-Social. Voltando aqui. Não vou deixar só para falar rapidinho aqui, por favor, Pérez. São as três grandes coisas, os três grandes pilares da modernização trabalhista que começou em 1º de abril de 2017, parece dia da mentira. A lei de terceirização entrou em vigor. Logo depois veio a Lei 13.467, que é a tal da Lei de Modernização Trabalhista, a tal reforma tão polêmica, tão discutida, tão debatida, reforma trabalhista, que entrou em vigor dia 12 de novembro de 2017. O E-Social também coloquei como pilar, não tem uma norma, não tem uma regra específica, a gente sabe, são várias, mas o marco temporal dele, 1º de janeiro de 2018, com a entrada em vigor para as empresas com faturamento acima de 78 milhões de reais. Dito isso, vamos seguir, por favor. Essa aí, obrigado. Acho que é de baixo, então. Dito isso, vamos partir para a questão legal relativa à terceirização. O que é que nos importa aqui para a gente discutir? Como eu disse, vamos falar um pouquinho, sem juridiquês das questões jurídicas, mas precisamos passar por elas para chegar na gestão de SST. Primeira coisa, a questão principal, acaba com a distinção entre atividade fim e atividade meio como critério determinante e autorizador da terceirização. Essa é a questão principal em relação à Lei 13.429, 31 de março de 2017. Acabou a polêmica. Muita gente não sabia, não fazia ideia do que era atividade fim e atividade meio. Mas em determinados setores, por exemplo, é óbvio que isso se misturava. Um setor de terceirização clássica, que é o setor automotivo, por exemplo, se você for pensar, construir ou fabricar farol é atividade meio ou é atividade fim? Às vezes a montadora está aqui em São Caetano do Sul, mas a fábrica de faróis está em Campinas. E não é a mesma. Óbvio. Mas fabricar faróis é atividade fim ou meio? Fabricar pneus é atividade fim ou meio para a indústria automobilística? Fabricar amortecedores é atividade fim ou meio? Que afinal de contas, como o próprio nome diz, a empresa fabricante de automóveis ela é uma montadora. Ela compra peças fabricadas por terceiros sob encomenda dela e direcionado única e exclusivamente a ela e aplica na sua linha de montagem. Dentro do conceito clássico de terceirização, é uma terceirização. Mas é uma terceirização de atividade fim, atividade meia, terceirização de serviços, ou uma compra de uma matéria-prima. A discussão estava tão confusa antes da lei que ninguém sabia disso, nem o próprio judiciário estava sabendo. Vou contar para vocês um caso de construção civil, que é a minha área, para vocês terem uma ideia. Aqui, não São Paulo capital, interior de São Paulo, o TRT é outro, 15ª região inclusive, uma construtora grande,
ela estava fazendo prédios da Minha Casa Minha Vida, e ela contratou todo um lote fechado de uma fábrica de esquadrias de alumínio. Lote fechado, comprou tudo. E não comprou a esquadria assentada, porque normalmente quando compra a esquadria, ela vem com um serviço de assentá-lo na janela. Ela mesma assentou. Essa empresa quebrou um tempo depois, essa empresa de esquadrias. Alguns empregados ajuizaram a ação contra a construtora, dizendo que havia terceirização ilícita nesse caso. Por quê? Porque toda a produção dessa empresa foi direcionada só para aquela construtora. E olha que nós estamos falando de bens. Seria parecido com o farol do carro que eu falei um pouco antes. E o TRT da 15ª região, sediado em Campinas, falou que era terceirização com base em tese de terceirização estrutural, né, as confusões lá que eles inventaram, para dizer que a terceirização, que era ilícita e que é responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas e tudo mais, era a empresa, era a construtora. Essa lei quis acabar com esse problema. Acaba com isso. Terceirização tem que ser visto como um processo de gestão empresarial. Óbvio que se a empresa tratar a terceirização como um processo de precarização e tentativa de economia, em relação a pagamento de verbas trabalhistas, gestão de SST, seja o que for, ela vai ter problemas. Ainda mais agora depois da lei nova. A gente vai ver por quê. O fato é que terceirização é um instrumento de gestão. A justiça se recusava a reconhecer dessa forma. Aí veio a lei e falou assim, então vamos parar com essa discussão, não vamos falar mais sobre atividade fim ou meio, terceirização pode tudo. Qual que é a relevância disso para a gente? Tende a aumentar a terceirização. Agora que ela é autorizada, nós tende a aumentar. Nós tendemos a ter mais profissionais de mais empresas dentro do nosso site, dentro do nossa linha de produção, do nosso canteiro de obras, do nosso chão de fábrica. Isso tem impacto em SST? Não preciso nem falar, né? Tem certeza que alguém vai me perguntar sobre o SET? Como é que eu vou dimensionar o SET com uma empresa terceirizada lá dentro? Né? Mas vamos lá. Obrigações trabalhistas. Voltando, por favor, Alexandre, obrigado. Obrigações trabalhistas, que é importante porque a gente vai ver lá na frente. A lei fala, definir a responsabilidade subsidiária, ou seja, a contratante será acionada caso a contratada não honre com o pagamento das verbas. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver aqui na frente que obrigações de segurança, higiene e saúde do trabalhador não segue esse critério, não. Transporte, refeição, treinamento, atendimento médico e ambulatorial. A empresa tem que conceder as mesmas condições relativas à alimentação dos empregados da contratante, quanto oferecido em refeitórios, transporte, atendimento médico e ambulatorial existente nas dependências da contratante, atendimento médico e ambulatorial esse dimensionado de acordo com o PCMSO dela. De quem? Né? Ou no local para ela designado, treinamento adequado quando a atividade o exigir. Condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. É de responsabilidade da empresa contratante quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato. Nós vamos seguir, né? Que nós temos que analisar dois tipos de responsabilidade que a lei nova trouxe. Uma é responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, e a outra é responsabilidade pelas condições de segurança, higiene e, tem um T a mais ali, me perdoe, insalubridade dos trabalhadores da prestadora. São dois tipos de responsabilidade diferentes. A gente vai falar, a responsabilidade é subsidiária. É subsidiária em relação às obrigações trabalhistas. Mas em relação às condições de segurança, higiene e salubridade, não, porque o artigo 465A da Lei 6.019/74 não fala assim, e para interpretar esse artigo 465A, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, ou seja, os fiscais, né, eles emitiram a nota técnica 90/2018 para uniformizar o entendimento da fiscalização e acabar com essa discussão. Ou, na verdade, não deixar nem existir, né? É uma discussão muito nova. O 4C fala: são asseguradas os empregados da empresa prestadora de serviço quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora. As mesmas condições, aí vem o 2, sanitárias, de medidas de proteção à saúde e segurança do trabalho, de instalações adequadas à prestação de serviço. Aí vem o 5A, parágrafo 3º.
Vou direto para o parágrafo 3º. É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências, aí isso vai um pouquinho além, ou em local previamente convencionado em contrato. Vocês verem que em cima no 4C, fala lá, quando forem executadas nas dependências da tomadora. O parágrafo 3º do 5A já vai além, fala que é quando for realizado nas dependências da tomadora ou em local previamente convencionado em contrato. É óbvio que não pode ser nas dependências da prestadora, que aí não é terceirização. Mas se houver um contrato determinando que a prestadora vai prestar serviço para a tomadora no estabelecimento Y ou no local Y, a responsabilidade também é da tomadora. Usando mais uma vez o exemplo da construção, isso não é muito incomum. Né? Isso não é muito incomum. Eu vou fazer uma obra numa indústria automobilística, uma obra de reforma, uma obra de ampliação, alguma coisa assim. Não é, em tese, a minha dependência enquanto construtora. Mas eu contrato um terceirizado e mando ele para lá. Olha a confusão que isso pode gerar na interpretação disso aqui. De quem que é a responsabilidade sobre as condições de saúde e segurança nesse caso? É da prestadora? É da construtora? Ou é da indústria? O que vocês acham? Alguém arrisca? Todos. Todos? Todos. Cuidar para não dizer nada errado. Mais ou menos. Cuidar. Mais ou menos. Olha que loucura, né? A lei trabalhista, a lei nova agora da terceirização, ela permite a quarteirização de serviço. Então, essa construtora que está prestando serviço para mim, esse empreiteiro que está prestando serviço para mim dentro da indústria lá em Indaiatuba, Jundiaí, né? Ela pode contratar uma outra para colocar lá dentro também para fazer algum serviço específico. Quem é responsável pelas condições de saúde e segurança dos empregados dessa quarteirizada, contratada pela construtora que está dentro da indústria automobilística? Ninguém arrisca, gente. A indústria? Mas ela é contratante de quem? Hã? Complicado, né? Mas aí eu sou construtor e eu contratei um empreiteiro. O que a indústria tem a ver com isso? Eu que escolhi empreiteiro? Isso aí já mostra a mudança de paradigma da gestão de SST no contrato. Já no contrato eu já tenho que começar a cercar esse tipo de coisa. Eu contrato a construtora para fazer uma obra de expansão da minha indústria, eu tenho que chamar a construtora e falar assim, como é que você vai gerir o seu pessoal de SST? Seu e terceirizado seu. Mas aí gera uma pergunta, mesmo que a empresa não faça isso numa IT, lá na especificação técnica, ele está contratando, que a empresa terceirizada pode terceirizar outro serviço, Sim. De quem é a responsabilidade? Não respondeu a pergunta. Sou advogado, esqueceu? Por isso mesmo. Se eu fosse psicólogo, eu respondia com outra pergunta, mas como eu não sou, eu tento enrolar. Eu sei que você vai dizer que ambas podem ser responsabilizadas, dependendo do ponto de vista que o advogado vai tomar a ação. Mas, qual que é o meio mais correto para se agir? Olha, a interpretação que se dá hoje, não há nada ainda, né, nós vamos até detalhar um pouquinho mais aqui, não há nada ainda certo e fixo quanto a isso, porque não tem decisão judicial ainda, nem a própria nota técnica que eu falei aqui da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que veio do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho, é clara nesse sentido. Lá fala que a responsabilidade é toda sempre da contratante, mas não fala qual contratante. Minha opinião, aí estou falando minha opinião pessoal, Fernando, né? Responsabilidade de fato é da indústria. Que seria o primeiro contratante. Sim. Sim. Eu concordo com o que você está comentando, a gente tem esse exemplo na construção civil, e às vezes você vai contratar uma instaladora, e a instaladora quarteiriza o trabalho que está previsto em contrato. Sim. Mas vamos dizer que eventualmente tem alguém sem registro dentro da construtora. A responsabilidade não vai ser da instaladora que eu contratei, mas vai ser minha, como contratante. Então o próprio sindicato
ele acaba acionando o contratante, a empresa mais forte, né, o grupo em si, para qualquer outra eventualidade ou Com certeza. que tenha vindo, né? Normalmente, o que aconteceu é o seguinte, qualquer discussão que existia antes sobre quem seria responsável, hoje, podemos falar dessa forma, hoje quem é responsável é o mais forte da cadeia. Por isso que eu falo que o responsável é a indústria. Porque a indústria, ela é a contratante principal, vamos dizer assim. Ela que, o objeto da contratação vai ser direcionado a ela. Ela que determinou o que ela quer, o que ela precisa e como é que ela vai contratar isso. Então, minha opinião, ainda mais baseada em alguns histórico do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que 15ª região é complicadíssimo também, né? É bem atuante, bem ativo, sempre vão na empresa contratante. Eu acho que vai continuar nessa linha. Né? Vamos seguir. Oi, pois não? A gente trabalha no estaleiro, a gente tem a seguinte situação, a gente tem subcontratados, mas a gente também é cliente, né? A Petrobras, por exemplo, os operadores contratam a gente para fazer, finalizar o navio, geralmente. Sabe isso? A integração. Só que nesse serviço a gente tem os nossos subcontratados e a Petrobras, não deve ter manda as dela. Ela compra um navio em Singapura, manda para cá, vai para o estaleiro lá em Angra dos Reis, tem o seu pessoal, tem o pessoal dela, tem o pessoal de tecnologia, tem um tanto de gente lá dentro. E a nossa questão principal é que a gente tenta trabalhar, mas a gente vê uma certa resistência em relação aos nossos clientes, que a gente quer informações do pessoal que está trabalhando lá, porque a gente entende que é a nossa responsabilidade também. E a gente encontra uma certa resistência dele. Petrobras nunca vai apresentar. E apresentar as documentações que a gente gostaria. Então, Nunca. saber se a gente ia conseguir alguma forma para... É capaz dela exigir que você apresente esse documento. Conhecendo a Petrobras, é capaz que isso aconteça. Né? Olha só, que forem executadas as dependências da tomadora, que forem, quando o trabalho for realizado em suas dependências no local previamente convencionado em contrato. Ela contratou o estaleiro, então não há terceirização nesse conceito. Então você não pode ser responsável pelos empregados ou as pessoas que a Petrobras manda para trabalhar no seu site, a princípio. Como tudo em jurídico depende, né? A princípio. Né? Você é responsável pelos seus terceirizados, isso aí é certo. Mas uma discussão que vai ter aqui, nós estamos falando de discussão sobre obrigação e responsabilidade. E os critérios definidores partem da situação da pessoa na relação, se ela é contratante ou contratada, né? E do local de prestação de serviços. A lógica é o seguinte, que eu posso dizer, está dentro do seu site, a responsabilidade é sua, mesmo que você não tenha contratado. Mesmo que seja contratado da Petrobras. Né? Porque quando o legislador quis usar esse critério, for realizado em suas dependências, ou dependências da tomadora, seja o que for, né? Ele quis trazer esse critério de localidade de onde está sendo realizado o serviço para fins de determinação da responsabilidade. Então é como se a Petrobras que contratou aqueles profissionais e colocou dentro do seu site porque o navio é dela. Né? Mas é como você anuiu, ou como você está, seu contrato prevê que isso vai acontecer, você também divide essa responsabilidade. Minha opinião, o estaleiro é responsável. Se acontecer um acidente de trabalho com o empregado da Petrobras ou o terceirizado da Petrobras dentro do estaleiro é responsável. Mudou bastante, né, gente? Mudou bastante. Bom, vamos seguir? Então, dentro dessa questão de responsabilidade e obrigação, tentei fazer essas setinhas aí que falar. Responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Estão conseguindo ler? Depois vou disponibilizar esse negócio aí. Artigo 5A, parágrafo 5º da lei, e ela é sempre subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? Como é por obrigações trabalhistas e previdenciárias, quem é o destinatário delas? É o empregado ou o governo. Então, se o empregado ou o governo está questionando alguma verba trabalhista, alguma
contribuição, algum tributo, alguma coisa assim, ele primeiro acionará a terceirizada. Se a terceirizada não pagar, ele vai na contratante. Subsidiária, está claro na lei, não se discute, né? Agora vem outra questão. Obrigação em fornecer condições sanitárias de medidas de proteção à saúde e segurança do trabalho. Isso é uma ação que a lei determina que a empresa contratante tem que cumprir, tem que executar. Que é fornecer condições sanitárias e de medidas de proteção à saúde e segurança do trabalho, conforme aqueles artigos que nós lemos, especialmente o 4.6, inciso 2. É obrigação da empresa contratante. Se eu sou da construção, somos da construção, canteiro de obra, tem terceirizado lá dentro, eu sou obrigado a fornecer os EPCs, eu sou obrigado a ter o ambiente de trabalho seguro, a manter o ambiente de trabalho seguro, eu sou obrigado a fornecer ou disponibilizar o meu SESMIT para a empresa terceirizada. Olha que loucura. Estou vendo caras de perplexidade aí. Estou vendo caras de perplexidade. Está vendo? Não, rapidinho, voltar, por favor. Caras de perplexidade, porque eu acabei de falar que eu tenho que disponibilizar meu SESMIT. E como eu vou dimensionar meu SESMIT? É uma pergunta, né? Porque daí complica, né? Daí tu tá atendendo a NR4 lá e tal, conforme a classificação dela, e daqui a pouco tu tem 100 terceirizados dentro da empresa. Uma construtora, isso não é muito difícil, não. Não, fora da construtora. A construtora tem 1.000, 2.000, 2.000, É, mas fora de uma construtora, mas uma indústria normal, entendeu? numa indústria, né? Numa indústria você pelo menos tem alguma previsibilidade, vamos dizer assim. Igual eu disse, a indústria ela tem a linha de montagem fixa, a planta é fixa também. A construção, voltando ao meu exemplo, só para a gente, que ele é bom para tentar ilustrar essas questões que nós estamos discutindo, na construção nós somos uma indústria itinerante sem linha de montagem fixa, em que, especialmente a exposição de risco, ela muda semanalmente. Né? Se eu estou lá numa siderúrgica, eu tenho um caldeireiro é caldeireiro. Vai trabalhar ali, não vai mudar. Quando tiver o alto forno ali, tudo mais, ele trabalha ali. Agora, o mesmo pedreiro que está na fase de fundação, lá com problema de espaço confinado, de buraco, né, a questão com risco de soterramento e tudo mais, dependendo da fase da obra, ele está pintando. E ele pode ser do terceirizado da própria empresa, ou pode começar com o terceirizado A, acaba com o terceirizado B. Né? Nessa fase da obra eu tenho 50 empregados, na outra fase eu tenho 600, depois eu volto para 500, depois eu passo para 100. E o dimensionamento?